Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, o seguinte: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos numa geração que aprendeu a colocar preço em quase tudo. O mundo moderno desenvolveu sistemas sofisticados para calcular, para medir, para negociar e para transformar praticamente qualquer coisa em valor financeiro. Casas têm preço, carros têm preço, roupas têm preço, tempo tem preço, conhecimento tem preço e até mesmo a atenção das pessoas se tornou um produto disputado nas plataformas digitais. A lógica que domina a sociedade atual é bem simples. Aquilo que custa mais parece valer mais. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que Deus trabalha com uma lógica completamente diferente dessa. O mundo precifica as coisas, mas o reino de Deus valoriza as coisas. E existe uma diferença profunda entre preço e valor. Preço é aquilo que pode ser pago. Valor é aquilo que não pode ser substituído. Preço pode ser calculado. Valor precisa ser discernido. Preço é algo determinado pelo mercado, enquanto que valor é determinado pelo propósito. E essa distinção atravessa todo o ensinamento do apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo. Ao falar aos ricos deste mundo, ele não os condena simplesmente pelo fato deles possuírem recursos materiais, financeiros. Não. Aliás, a Bíblia em nenhum momento ensina que prosperidade seja um pecado. Não. O próprio texto afirma que Deus é quem nos provê ricamente de todas as coisas para nosso desfrute. O problema não está em possuir recursos, mas em permitir que os recursos passem a possuir o nosso coração. Esse é o grande problema. E Paulo começa com uma advertência extremamente atual. Ordene aos ricos do presente século que não sejam altivos, não sejam arrogantes, em outra versão. A riqueza, quando mal administrada espiritualmente, pode gerar uma ilusão muito perigosa. Ela pode fazer uma pessoa acreditar que a sua segurança vem de suas posses, de seu patrimônio ou de sua capacidade financeira. E essa ilusão tem acompanhado a humanidade ao longo da história. Muitas pessoas passam a medir o seu próprio valor pela quantidade de bens que elas possuem. Mas Deus nunca mede uma pessoa pelo que ela tem. Ele mede pelo que ela se tornou. Sim, o mundo olha para a conta bancária, olha para a ostentação dos bens materiais da pessoa, não é? Mas Deus olha para o coração, lá no íntimo. O mundo se impressiona com o patrimônio, enquanto Deus se move pelo caráter. O mundo precifica sucesso em números, enquanto que o reino de Deus valoriza fidelidade, generosidade e amor. Por isso o apóstolo Paulo continua
dizendo que não devemos colocar a nossa esperança na certeza das riquezas, porque é um fundamento incerto. Essa frase, ela carrega uma sabedoria muito profunda. A riqueza é incerta, a economia muda, mercados oscilam, empresas falham, fortunas desaparecem, trocam-se de mãos. E a história está cheia de exemplos de pessoas que tiveram muito em determinado momento da vida e em pouco tempo perderam tudo. E quando a esperança de alguém está fundamentada apenas no que ela possui, seja no dinheiro ou no patrimônio, a vida se torna extremamente vulnerável. Mas Paulo aponta para uma fonte de segurança completamente diferente: Deus. Paulo aponta Deus. Ele afirma que é Deus quem nos provê ricamente de todas as coisas para o nosso desfrute, para o nosso deleite. E essa declaração revela algo muito importante. Deus não é contra o deleite da vida, o desfrute da vida. Ele não é contra o conforto, ele não é contra a alegria ou contra o bem-estar das pessoas. O que Deus confronta mesmo é a idolatria ao dinheiro. Quando o dinheiro ocupa o lugar que deveria ser ocupado unicamente por Deus, a alma perde o equilíbrio. Mas quando Deus ocupa o centro da vida, o dinheiro passa a ser apenas uma ferramenta. E ferramentas podem ser usadas para construir algo maior. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina quando diz que os ricos devem ser ricos em boas obras. Observe a mudança de perspectiva. O mundo define riqueza pelo que uma pessoa acumula. O reino define riqueza pelo que uma pessoa compartilha. O mundo admira quem tem muito. Deus honra quem faz muito bem com aquilo que tem. O mundo diz: acumule, junte mais. O reino de Deus diz: abençoe com aquilo que você tem em suas mãos. O mundo valoriza quem guarda, enquanto que o reino valoriza quem reparte. E o apóstolo Paulo orienta que aqueles que possuem recursos materiais, financeiros, devem ser generosos e prontos a repartir. Essa orientação aqui nos revela um princípio espiritual muito forte. Ou seja, os recursos que passam pelas nossas mãos não são apenas para nós. Eles, na verdade, são oportunidades de ajudar, oportunidades de servir, oportunidades de transformar vidas. Quando alguém compreende isso, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um instrumento de propósito, um instrumento de bênção. A generosidade transforma a forma como nós enxergamos a vida. A generosidade quebra o poder do egoísmo. Ela liberta o coração da escravidão do materialismo e ela nos lembra que nós somos administradores, não proprietários absolutos daquilo que chegou até as nossas mãos. O apóstolo Paulo, então, revela algo extraordinário. Ele nos mostra que, ao vivermos desta maneira, as pessoas estão acumulando um tesouro para a vida futura. E isso parece paradoxal para a mentalidade do mundo em que nós vivemos. Porém, no reino de Deus existe uma economia espiritual. Ou seja, aquilo que nós damos com amor não se perde. Aquilo que nós investimos em vidas não desaparece. Aquilo que nós fazemos com generosidade se transforma em um legado eterno. O mundo costuma perguntar: quanto custa? Enquanto que o reino pergunta: quanto vale? Essa diferença muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida.
Um relógio caro pode ter um preço muito alto, mas um momento verdadeiro com a família tem um valor incomparável. Uma casa pode custar milhões, mas um lar cheio de amor vale muito mais. Uma roupa pode ter etiqueta caríssima, mas uma consciência tranquila não tem preço. Essa é a diferença entre preço e valor. O mundo precifica, enquanto o reino valoriza. O mundo, na verdade, vive tentando colocar preço em tudo, mas algumas das coisas mais importantes da vida não podem ser compradas, como, por exemplo, paz. Paz é algo que não tem preço. Esperança também não tem preço. Amor verdadeiro não tem preço. Perdão não tem preço. Propósito não tem preço. E, acima de tudo, a presença de Deus na vida de alguém, isso não tem preço. Não. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, muitas pessoas estão correndo atrás de coisas que parecem valiosas, mas que na verdade são apenas caras. Essa é uma das grandes armadilhas da sociedade moderna: confundir preço com valor. Algo pode custar muito e ainda assim valer pouco. E algo pode custar pouco, mas ter um valor imenso para a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, uma conversa sincera pode transformar um dia inteiro. Um gesto de bondade pode restaurar a esperança de alguém. Uma palavra de encorajamento pode mudar o rumo de uma vida. Essas coisas quase nunca têm preço no mercado, mas elas possuem um valor eterno. Essa é a diferença entre preço e valor. O apóstolo Paulo, nesse texto, conclui dizendo que aqueles que vivem dessa maneira alcançam a verdadeira vida. Essa expressão, ela é muito profunda. Ela é profunda porque muitas pessoas estão apenas existindo, mas não estão vivendo plenamente a vida abundante, a vida plena que o Senhor nos propõe em João 10:10. Estão presas a rotinas exaustivas, a pressões constantes, a metas financeiras intermináveis. Correm todos os dias, mas não sabem exatamente para onde estão indo. A verdadeira vida começa mesmo quando compreendemos o que realmente tem valor. Quando nós aprendemos a usar os recursos sem permitir que eles dominem o nosso coração. É quando nós descobrimos que a generosidade é mais rica do que a acumulação de bens ou de dinheiro. Quando nós entendemos que a vida não é medida pelo que nós possuímos, mas pelo impacto que nós deixamos. O mundo continuará tentando colocar preço em tudo, mas o reino de Deus continuará nos lembrando de algo muito essencial para as nossas vidas e para a nossa felicidade. O que realmente importa não pode ser comprado, porque o mundo precifica, mas o reino de Deus valoriza. Essa é a diferença entre preço e valor.